Salve nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José trazendo mais matemática para vocês. E nesse vídeo vamos desvendar um problema de matemática que pode parecer complexo à primeira vista, mas que na verdade é muito interessante e pode ser resolvido de forma surpreendentemente simples. Estamos falando de uma demonstração de uma expressão envolvendo números complexos com módulo real. Mas antes eu quero lembrar você que o nosso canal tem muitos outros conteúdos incríveis como esse, com questões vestibulares, problemas de matemática olímpica e dicas para melhorar o seu desempenho. Se você é um amante de matemática e adora desafios, esse vídeo é para você. E não se esqueça de conferir os nossos outros trabalhos do canal e se inscrever para não perder nenhum conteúdo como esse. Sem mais demora, vamos para a nossa questão. Eu tirei essa questão do livro Complex Numbers from A to Z, do Tito Andreescu, excelente livro. Todos os livros do Tito Andreescu pode ir sem medo. É a questão 32 da seção 1.1.9. E diz assim, se você tem uma série de números complexos, todos com o mesmo módulo, ou seja, o módulo de Z1 igual ao módulo de Z2, e assim sucessivamente até o enésimo número complexo, o Zn, provar que a expressão E, que é igual Z1 mais E2 vezes E2 mais E3 vezes e assim sucessivamente, somando aos pares até chegar em Zn menos 1 mais Zn, e aí depois fechar o ciclo com Zn mais E1, tudo isso dividido pelo produto dos complexos é um número real. Nesse momento, eu convido você a pausar o vídeo e tentar resolver por si próprio, e logo em seguida vamos fazer aqui a análise e a resolução juntos. Então vamos resolver esse problema de duas maneiras diferentes. A primeira forma eu chamo de Papai, estudei trigonometria, que é justamente quando você é aquele cara que gosta de trigonometria ou que quer treinar a trigonometria e acha que número complexo, até mesmo lá do livro do Morgado, se eu bem me lembro, né, números complexos e trigonometria, acha que tem que misturar uma coisa com a outra. Então, esse primeiro método é assim. É um pouco mais longo, é um pouco mais trabalhoso, mas ele garante que você sempre chegará na solução. Então vamos entender como que vai funcionar essa solução Papai, estudei trigonometria. Se todos os números complexos têm o mesmo módulo, todos eles vão estar sobre um mesmo círculo de raio R, já que a gente sempre vai lembrar lá, por exemplo, do círculo unitário, onde vão estar as raízes da unidade. Com isso eu posso escrever lá o módulo de Z1 igual ao módulo de Z2 até o módulo de Zn, que é igual a R, que é o raio desse círculo em que eles estão dispostos. Agora eu posso colocar esses números complexos na forma trigonométrica. Como a gente sabe, a forma trigonométrica de um número complexo é o módulo dele, que no caso aqui a gente falou que é o raio do círculo, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo real, mais a unidade imaginária I vezes o seno do ângulo que ele faz com o eixo real. Então aqui a gente tem a forma trigonométrica. E além disso, a gente também pode igualar a forma trigonométrica com a forma exponencial usando a fórmula de Euler, que diz que esse produto aqui, o zk igual ao módulo vezes cosseno mais seno, é a mesma coisa que o raio vezes a exponencial complexa, e elevado a i, que é a unidade imaginária, vezes o ângulo. Munidos dessas ferramentas que a gente elencou aqui, o que vamos fazer agora? Vamos somar aqueles termos do numerador que estavam entre parênteses. Então a gente observa que todos eles são Z1 mais E2, Z2 mais E3, ou seja, é sempre um Z mais o próximo Z. Então a gente vai fazer uma soma genérica aqui para representar todos eles. O ZK mais o ZK mais 1 vai ser igual ao quê? O raio vezes o cosseno do ângulo do K mais I vezes o seno do ângulo do K, mais o raio que multiplica o cosseno do ângulo de K mais 1, mais I vezes o seno do ângulo de K mais 1. Aqui eu coloquei com as cores separadas o ZK e o ZK mais 1 para a gente perceber com clareza o que a gente está fazendo. Como o raio é o mesmo, eu posso colocar ele em evidência. Então fica o raio que multiplica. E agora, como são dois números complexos entre parênteses aqui, eu vou somá-los de acordo com a definição, que é partes reais se somam, partes imaginárias se somam. Então é cosseno do ângulo K mais o cosseno do ângulo K mais 1, mais I que multiplica a soma do seno do ângulo K com o seno de K mais 1. Nesse ponto aqui, nós somamos os termos genéricos dentro dos parênteses. Agora nós vamos simplificar isso usando a trigonometria. Na trigonometria, nós tínhamos as fórmulas que transformavam somas em produtos, e é o que a gente vai fazer aqui. Então vamos relembrar essas fórmulas. A soma dos cossenos é o dobro do cosseno da média dos ângulos,
multiplicado pelo cosseno da metade da diferença dos ângulos. Ou seja, cosseno A mais cosseno B igual a 2 vezes cosseno A mais B sobre 2, cosseno de A menos B sobre 2. Da mesma maneira, quando eu estou somando os senos, seno de A mais seno de B é 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Aqui, se vocês têm alguma dificuldade com essas fórmulas de transformação de soma para produto, eu tenho um vídeo onde eu faço a demonstração dessas propriedades. Vou deixar o link aqui no card para vocês. Então, vamos agora trocar esses resultados na nossa expressão do termo geral. A gente tinha lá que o zk mais o zk mais 1 era o raio que multiplicava a soma dos cossenos mais i que multiplicava a soma dos senos. Aplicando então as fórmulas, fica raio que multiplica 2 vezes o cosseno da soma dos ângulos, dividido por 2, vezes o cosseno da metade da diferença dos dois ângulos, mais i que multiplica o dobro do seno da metade da soma dos ângulos, vezes o cosseno da metade da diferença deles. Aqui eu separo os termos que são em comum. Então eu vou ter um 2 e um cosseno da metade da diferença dos ângulos que eu posso colocar em evidência. A minha soma dos dois complexos fica sendo o dobro do raio cosseno da metade da diferença vezes o cosseno da metade da soma dos ângulos mais i vezes o seno da metade da soma dos ângulos. Aqui a gente observa que o argumento do seno e do cosseno que ficaram destacados no número complexo são os mesmos. Ou seja, eu garanto que isso é um número complexo dentro do círculo unitário. E uma pequena observação que eu quero fazer aqui é o seguinte: quando eu escrevo a diferença, eu estou colocando k mais 1 na frente só para o caso da gente ter ordenado os n complexos pelo sentido anti-horário do círculo trigonométrico. Então eu suponho que o k mais 1 vai ter um valor de ângulo maior que o k, mas do contrário não muda a fórmula. Então aqui a gente chegou nesse resultado, nessa expressão para a soma entre os termos dos parênteses, só que ela ainda está um pouco complicada, um pouco grande. Vamos adotar então umas convenções de notação para simplificar. Eu vou fazer a metade da diferença dos ângulos como sendo metade do delta do ângulo e a metade da soma deles como sendo o ângulo chapéu, ou a média dos ângulos. Eu gosto de ler isso como média. Usando então essas notações, a gente pode reescrever o resultado como sendo o seguinte: a soma de zk com zk mais 1 é igual ao dobro do raio vezes o cosseno da metade do delta dos ângulos, que multiplica o cosseno da média dos ângulos mais i vezes o seno da média dos ângulos. A gente pode abreviar passando para a forma exponencial pela fórmula de Euler, como sendo dobro raio vezes o cosseno da metade do delta dos ângulos, vezes a exponencial complexa da média dos ângulos. E agora é só a gente aplicar esses resultados em todos os parênteses que a gente vai conseguir chegar lá. Então vamos fazer isso. A gente vai substituir na expressão. A nossa expressão original era z1 mais z2, z2 mais z3, até zn menos 1 mais zn, zn mais z1, tudo isso dividido por z1, z2 até zn. Então, se a gente trocar na nossa expressão, a gente obtém o seguinte: para z1 mais z2 fica dobro raio cosseno da metade do primeiro delta de ângulo, vezes a exponencial complexa da primeira média. Para o segundo parêntese, z2 mais z3 vai ficar dobro raio vezes o cosseno da metade da segunda diferença de ângulos do segundo delta, vezes a exponencial complexa da segunda média, e assim sucessivamente, até chegar aqui no zn-1, que aí vai ser dobro raio cosseno delta θ n menos 1 sobre 2 é elevado a i média de θ n menos 1. E o último termo, que é onde eu volto aqui com o zn para o z1, que eu poderia considerar como fechando um ciclo, né? Dobro do raio cosseno da metade do delta θ n vezes a exponencial complexa da média de θ n. E os termos no denominador eu vou trocá-los pelaquela fórmula de Euler simples que eu já tinha. Então é o raio vezes a exponencial complexa do primeiro ângulo, raio exponencial complexa do segundo ângulo, até chegar na do enésimo ângulo. E agora a gente vai trabalhar essa expressão aglutinando alguns termos e introduzindo notações como somatório e produto para poder simplificar e enxugar o que a gente está escrevendo. Cabe observar o seguinte: cada parêntese aqui nesse numerador ele começa com um índice. Então eu vou do 1 até o n, por isso que eu sei que são n termos. Então eu tenho um parêntese que começa com z1, um com z2 e assim sucessivamente até chegar ao zn. Então eu sei que cada um desses fatores aqui, dobro raio, que aparece em todos os parênteses, eles estão aparecendo n vezes.
Da mesma forma, eu tenho Z1, Z2 até Zn no denominador, onde o raio que vai aparecer em comum vai aparecer n vezes. Dessa forma, a gente reescreve do seguinte jeito. É o dobro do raio elevado à enésima potência, já que ele repetiu n vezes. Aí aqui eu coloco entre parênteses o seguinte. Eu vou multiplicar cosseno Δθ1 sobre 2, cosseno Δθ2 sobre 2, até chegar em cosseno Δθn sobre 2. Então isso é o quê? O produto de 1 até n do cosseno de Δθ índice sobre 2. Ou seja, essa expressão aqui me diz que eu estou multiplicando todos esses cossenos Δθ, desde o 1 até o n. Ou seja, o meu índice P vai de 1 até n, por isso que é ΔθP. O P é apenas um índice. E da mesma forma eu tenho aqui ó, as exponenciais. E elevado a I média 1, E elevado a I média 2 e assim sucessivamente até E elevado a I média n. Como eu estou multiplicando exponenciais de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Só que quando eu somar os expoentes é I que multiplica a média 1, mais I que multiplica a média 2, mais I que multiplica e assim sucessivamente até chegar na média n. Então eu posso colocar esse I em evidência e escrever o somatório de 1 até n das médias, que é isso que está aqui, ó. E elevado a I, que eu coloquei em evidência, vezes o somatório de 1 até n das médias, né, de acordo com o índice P, que está variando de 1 a n. Ok? Isso é um pouco complicado quando você olha a primeira vez, mas é bom que a gente vai se acostumando a utilizar as notações de somatório de produto, porque isso enxuga muito. O pessoal que vai depois para o superior e vai encontrar mais estatística, aquela coisa toda, tem que aprender a se acostumar com isso. Então aqui no denominador a gente tem o raio que apareceu n vezes, por isso o raio elevado à enésima potência, vezes a minha exponencial complexa e o somatório dos ângulos, ou seja, soma de θ índice P com P indo de 1 até n. Vamos cortar o que dá para cortar, que no caso é o Rn, ou seja, eu tenho um R elevado a n no numerador e tenho um R elevado a n no denominador, eu corto. Vai sobrar quem? 2 elevado a n, que multiplica o quê? O produto dos cossenos, que está aqui expressado, e aí o que eu tenho é um quociente entre duas exponenciais de mesma base. Então eu repito a base e subtraio os expoentes, por isso vai ficar exponencial complexa do somatório das médias dos ângulos menos o somatório dos ângulos. E aí o que a gente vai fazer agora então é analisar esse expoente, porque é só ele que falta aqui pra gente. Então vamos fazer a análise desse termo aqui. E um ponto que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte: como que a gente analisa esse expoente? Bom, ele é o somatório das médias subtraído do somatório dos ângulos. Só que como que eu calculei essa média? Essa média é o ângulo P somado com o sucessor dele e dividido por 2. E eu vou fazer essa soma por todos os termos. Então, se eu for lembrar lá, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo Z1 mais Z2, que vai equivaler então a θ1 mais θ2 sobre 2. Depois eu faço o quê? θ2, estou somando, θ2 mais θ3 sobre 2. E assim sucessivamente até chegar no final, que era o θn mais o θ1 dividido por 2. E aí olha só que interessante, quando eu faço essa soma, o θ1 apareceu duas vezes, então eu posso escrever que é o dobro de θ1. Mas θ2 apareceu aqui no primeiro parêntese e no segundo parêntese, dobro de θ2. E isso vai se repetir até o θn, que aparece tanto no último parêntese quanto no penúltimo. Então é o dobro de θn. Tudo isso está sendo dividido por 2, que eu posso então simplificar esses dois do numerador com o do denominador e obter que a minha soma das médias nada mais é do que θ1, θ2 até o θn. Só que observem que isso é exatamente o mesmo somatório que eu estava tendo ali. E, portanto, esse somatório vai dar igual a zero. Com isso é só a gente trocar na nossa expressão original e obter então que é o nosso 2 elevado a n vezes o produto dos cossenos da metade da diferença dos ângulos vezes E elevado a zero, que é nada mais do que 1, que é um número real. Então eu obtenho que a minha expressão é produto de números reais e, portanto, ela é um número real, como a gente queria demonstrar. E aqui eu aproveito para fazer um comentário do seguinte: essa ideia já tinha me ocorrido da seguinte maneira. Se a gente pensar, vou fazer um esboço aqui.
Vamos pensar que esse é o círculo de raio R, ele está centrado na origem, e aí eu tenho aqui os meus pontos, os meus complexos. Tem aqui o Z1, aqui o Z2, eles não precisam estar igualmente espaçados não, tá gente? Aqui é só coisa do desenho. Mas observe o seguinte, quando eu faço a soma entre parênteses, eu posso lembrar também que esses números complexos eles são vetores do plano. Então eu tenho aqui um vetor para Z2, eu tenho um vetor para Z1. Se eu tenho que somá-los, eu vou somá-los como somam vetores, de acordo com a regra do paralelogramo. Então observe bem, aqui pela regra do paralelogramo eu obteria esse vetor aqui como sendo essa soma. Só que, como o Z1 tem o mesmo módulo do Z2, então eu sei que esse vetor soma ele vai ser a bissetriz do paralelogramo. Ele vai dividir aqui o ângulo ao meio. E que ângulo que é esse? Esse ângulo é a diferença entre o ângulo do θ2 e o ângulo do θ1. Então ele sai como metade da diferença dos ângulos. É por isso que vai aparecer esse termo aqui. Esse termo a gente conseguiria obtê-lo se a gente resolvesse o problema geometricamente. E aí, antes da gente passar para a próxima resolução, eu deixo essa dica. Quando a gente for trabalhar questões com números complexos, a gente sempre deve tentar interpretá-lo geometricamente antes de sair fazendo conta igual maluco, porque normalmente é a geometria que vai dar uma intuição pra gente, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa resolução Papai Estudei Trigonometria. Agora vamos para a segunda resolução, que é Mamãe eu entendi o principal, que aí a gente evita toda aquela complexidade, é engraçado falar isso, da trigonometria. E como que vai funcionar? Vamos entender o que é a conjugação de um complexo. A gente está acostumado a falar que tem um número complexo e aí tem o conjugado dele. Mas o que que isso representa para a gente? Bom, temos aqui a figura. Eu desenhei na figura o círculo unitário, que é o círculo trigonométrico, e um número complexo Z1. Ele tem um ângulo alfa que ele faz, que é o argumento dele. O que é o número complexo? Ele vai ser a soma dessa coordenada real dele, mais uma coordenada imaginária dele. Quando eu conjugo um número complexo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e invertendo a parte imaginária dele. Ou seja, eu reflito esse vetor em relação ao eixo horizontal. Observem que a minha coordenada x dele, a minha coordenada real, permanece a mesma, mas a minha coordenada y, ela é invertida, ela troca de sinal. E com isso a gente pode dizer o seguinte: um número complexo, quando a gente conjuga, nada mais é do que você espelhar ele no eixo real. E aí a gente vai ter uma ideia interessante a partir disso. Quando um número é real, ele não pode ser espelhado nele mesmo porque não vai mudar nada. Então a gente chega a uma conclusão interessante, que um número complexo z é igual ao seu número complexo conjugado, z barra, se e somente se z for real. Ou seja, um número só pode ser igual ao seu conjugado se ele for real. Por quê? Ele já está no eixo dos reais. Quando você refletir ele sobre ele mesmo, ele não vai mudar de posição, ele vai continuar do mesmo jeito. Tendo entendido essa diferença entre os números reais e os complexos no que tange a conjugação, a gente desenvolve uma estratégia para resolver a questão. Qual estratégia? A nossa expressão vai ter um valor real se e somente se o valor dela for igual ao valor dela conjugada. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Mas para nós conseguirmos efetuar isso, a gente precisa relembrar as propriedades da conjugação dos números complexos. Primeira propriedade que a gente tem que saber de número complexo é: quando eu multiplico um complexo pelo conjugado dele, eu obtenho o quadrado do módulo dele, ok? Segunda propriedade: quando eu faço a conjugação de uma soma ou subtração, é a mesma coisa que eu somar ou subtrair os conjugados. Mais uma propriedade: quando eu faço o conjugado de um produto, é a mesma coisa que eu fazer o produto dos conjugados. E por último, quando eu conjugo um quociente, é a mesma coisa que eu fazer um quociente de conjugados. Agora que a gente sabe como que uma conjugação de complexo funciona, vamos partir para o nosso problema. O meu problema vai começar falando que todos os números complexos têm o mesmo módulo. Lá na resolução anterior a gente chamou esse módulo de R, que é o raio do círculo ao qual pertencem todos esses números complexos. E aí, se a gente lembrar que o produto de um complexo com o conjugado dele é o quadrado do módulo, a gente pode escrever então que o zk vezes o conjugado de zk é o módulo de zk ao quadrado, que é igual ao r ao quadrado.
Então eu posso obter o zk conjugado como sendo r² dividido pelo zk. E eu vou substituir esses valores lá na minha expressão, mas primeiro eu tenho que conjugar a expressão. Guardem essa informação, que ela vai ser importante. Vamos conjugar a expressão. Se a minha expressão era z1 mais z2, z2 mais z3 até zn mais z1 dividido pelo produto deles, então a minha expressão, quando eu conjugo ela, é o conjugado de um quociente, que a gente sabe pelas propriedades que é a mesma coisa que o quociente dos conjugados, ou seja, o conjugado do numerador dividido pelo conjugado do denominador. Só que eu tenho que tanto o numerador quanto o denominador são produtos, então eu sei que é a mesma coisa que conjugar cada termo que está sendo multiplicado. E aí, aplicando aquela propriedade que conjuga a soma, eu sei que é conjugado de Z1 mais conjugado de Z2 vezes conjugado de Z2 mais conjugado de Z3, até conjugado de Zn mais conjugado de Z1 dividido pelo produto dos conjugados. Vou trocar agora esse valor que a gente tinha obtido aqui, que cada conjugado era o raio ao quadrado dividido pelo próprio número complexo. E vamos obter o seguinte. Então fica raio ao quadrado sobre Z1 mais raio ao quadrado sobre Z2, raio ao quadrado sobre Z2 mais raio ao quadrado sobre Z3, até raio ao quadrado sobre Zn mais raio ao quadrado sobre Z1. E no denominador vai ficar raio ao quadrado sobre Z1, raio ao quadrado sobre Z2, até chegar em raio ao quadrado sobre Zn. O que eu vou fazer aqui é colocar esse fator raio ao quadrado em evidência. E observe o seguinte, são n parênteses, está aparecendo r ao quadrado nos n parênteses. Então eu tenho r elevado a 2n. Coloquei em evidência, o que sobra? 1 sobre Z1, 1 sobre Z2, 1 sobre Z2, 1 sobre Z3, até 1 sobre Zn, 1 sobre Z1. E no denominador vai aparecer o quê? R ao quadrado n vezes r elevado a 2n também. E o produto dos complexos, Z1, Z2 até Zn, que eram os denominadores aqui. A partir de agora, então, para a gente poder concluir essa parte, a gente vai repetir o numerador e multiplicar pelo denominador invertido, já que a gente está dividindo por uma fração, e cancelar o que der para cancelar. Vamos observar aqui então o seguinte, ó. Quando eu multiplico pelo denominador invertido, fica Z1, Z2 até Zn no numerador e o r elevado a 2n no denominador. Então eu tenho um r a 2n aqui que pode ser cancelado com r a 2n aqui, sobrando essa expressão aqui para a gente. E qual que vai ser o próximo passo? Eu vou efetuar as somas entre os parênteses. Aí a soma aqui seria Z1 mais Z2 sobre Z1, Z2. É só tirar o mínimo de cada termo, que como a gente não sabe, é algébrico, vai ficar o produto deles. Vai ficar o que no primeiro parêntese? Z1 mais Z2 dividido por Z1 vezes Z2 e assim sucessivamente, até o Zn mais o Z1 dividido por Zn vezes Z1, tudo isso multiplicado pelo produto dos complexos. E aí o que eu vou observar com vocês é o seguinte, no denominador de cada um desses parênteses eu vou contar, ó, o Z1 apareceu uma vez no primeiro, uma vez no último, o Z2 apareceu uma vez no primeiro, uma vez no segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, cada complexo vai aparecer duas vezes, só que ele está sendo multiplicado uma vez no numerador, então eu vou cancelar eles uma vez. Ó, esse Z1 pode cancelar com esse Z1, esse Z2 pode cancelar com esse Z2 e assim sucessivamente até esse Zn cancelar com esse Zn aqui. E aí o que vai me sobrar? Vai sobrar Z1, Z2, Z3 até Zn. Ou seja, olha só a expressão que vai sobrar no final. Vai sobrar os numeradores, que era Z1 mais Z2, Z2 mais Z3 até Zn mais Z1. E embaixo o produto dos complexos. Só que essa expressão é exatamente a expressão com a qual a gente começou. Então o que nós conseguimos foi o complexo do número é igual ao próprio número, portanto é real, como a gente queria dizer. E essa foi a nossa segunda resolução. Interessante, né? Eu espero que você tenha gostado desse problema assim como eu gostei também de resolvê-lo e trazer ele aqui para vocês. E no mais eu gostaria de pedir um favor. Deixe aí nos comentários para mim se vocês estão gostando desse novo formato e desse tipo de problema e se eu devo continuar. Forte abraço e até a próxima questão.